Israel Adesanya, ele está atento ao que o Sean Strickland fala, e ele ficou sabendo dessa declaração do Sean Strickland falando que o jiu-jitsu não funciona, que ele não vai usar o wrestling, que ele vai para man dance, a trocação de socos com outro homem. E o Israel Adesanya falou o seguinte para a Sky Sports e para a TSN. Eu sei que Strickland vai para o wrestling com facilidade. E Strickland será burro se não for. Sei que ele vai tentar misturar tudo. E Strickland não está com aquilo de dança dos homens. Ele vai cheirar a virilha. É isso que ele vai fazer. E Strickland tem treinadores inteligentes e todos eles puxaram a orelha dele. Eles estão conversando sobre isso. Sem que Strickland fala que não vai fazer isso, que vai trocar. Você realmente acha que Strickland vai trocar comigo? A luta contra o Poatan, eu disse para ele se concentrar no trabalho, que ele seria nocauteado, porque não estava focado nele, e sim em mim. Ele vai cheirar a virilha, mas tanto faz. Ele vai usar o wrestling ou o clinch, ou então será nocauteado de novo. Mas não importa. O Israel Adesanya é um cara inteligente. É um cara inteligente. Ele viu o que aconteceu e, de fato, Léo, ele falou naquela coletiva lá. Quando o Sean Strickland mirou e começou a soltar aquelas barbaridades para o Israel Adesanya falou, olha só, cara, seu negócio não é comigo, não. É com aquele cara ali. E se você bobear, ele vai te nocautear. Dito e feito. Profetizou. O Sean Strickland até brincou. Ele falou, pô, mas eu vou escutar um conselho de você, que você caiu 2 vezes pro cara? Eu não. Ainda retrucou dessa forma. Mas é isso. O Sean Strickland falou. Pode ser uma mentira dele? Pode. Que o que eu falei, se fosse outro lutador, ainda mais, para tentar enganar o cara. Mas o Sean Strickland é doente. Mas o Israel Adesanya, ele está aqui também com essa visão. Ele falou, mas eu não vou cair nisso. Eu vou garantir o meu. Eu treinei wrestling, principalmente defesa de quedas, para, caso ele venha nessa versão de não querer luta, eu estar preparado. O Israel Adesanya deixou bem claro aqui qual é a intenção dele. Trocar, nocautear. Mas ele está atento à defesa de quedas. E ele acha que é um jogo de cena do Sean Strickland. Essa parada de falar que o jiu-jitsu não funciona, mesmo sendo faixa preta, que não vai usar o wrestling porque ele ama trocar golpes, um man dance com outro homem. Israel Adesanya está ligado, Léo. E isso é a diferença de um campeão do nível dele. Tudo que alguém fala sobre ele, ou até da categoria, o campeão, que é o líder dela, está atento e vai cobrar. Isso mostra que esse cara não é só lutador. Ele é um apaixonado pelo esporte e ele está por dentro de tudo. Você vê quantos lutadores falam que eles nem gostam de ver lutas fora quando estão em atividade. Isso é um diferencial. Tem que enaltecer o Israel Adesanya. Vocês podem não gostar dele, mas ele, como profissional, ele sabe muito. E está aqui já duvidando dessa fala do Sean Strickland. E vocês acham que, de fato, o Sean Strickland vai enganar ali e esquecer o jiu-jitsu ou ele vai apostar? Léo, passo para você. Pois é, cara. No countdown, foi mostrado muitas vezes, inclusive, o Adesanya treinando na academia, treinando defesa de queda, treinando também quedas para poder, enfim, surpreender talvez o Strickland. Ele tá, enfim, pelo menos mostrou um lado diferente aqui, né? De mostrar que ele tá afiando seu jogo de grappling aqui para essa luta. Mas o Adesanya é um cara muito inteligente, né, Tandori? Porque, assim, nas lutas que a gente já viu dele, até em declarações ali na semana da luta, ele sempre falou das qualidades do adversário. Ele é um cara que estuda seus adversários. Total. Não dá brecha. Ele pode ter perdido, pode ter lutado mal em uma ou outra, mas ele sabe jogar o jogo. Contra o Cannonier, por exemplo, que foi uma luta ali morna e tudo mais, você vê que o Cannonier pode nem ter atacado tanto, cara. Mas, assim, foi mais a postura também do Adesanya de não deixar o Cannonier lutar, de não dar brecha na distância para o Cannonier soltar aquele golpe poderoso que ele tem. Então o Cannonier ficou preso a luta inteira ali e foi se cansando, começou a soltar golpes no vazio e o Adesanya conseguiu controlar o americano. Então ele sabe onde está pisando. O Strickland pode vir com esse discurso maluco e tudo mais, é por isso que eu também acho que talvez ele venha com alguma coisa diferente. E para ele vir com alguma coisa diferente aqui, no caso, tentar levar essa luta para o chão, o Adesanya vai ter que estar pronto para se defender. E é algo que, aparentemente, pelo discurso dele, ele vai estar pronto para isso. Se ele quiser vir com essa tentativa de levar a luta para o chão. Só que, como a gente sabe que o Strickland chegou até essa fase, nessa chance aqui de disputar o cinturão, só lutando basicamente boxe, e conseguiu ir bem até aqui, contra o Adesanya pode ser que isso seja um problema, e aí ele venha com um plano B, ou talvez seja o plano A dele, que é levar essa luta para o chão. Então, o Adesanya com certeza está muito alerta aí, enfim, do que pode acontecer dos seus adversários ali, dos próximos também. Então, não é um cara que foge de luta, é um cara que está sempre lutando, e isso que é uma grande virtude do Adesanya, inclusive, né, de ser um campeão muito ativo dentro do UFC. O Rapper mostrando, inclusive, que tem bom jogo de chão, algo que ele pode até surpreender nessa luta contra o Adesanya, se ele for esperto que realmente querer ser o dono do cinturão. Ele tem armas para poder fazer alguma coisa diferente aqui. E ele lutando de peso médio, que a gente viu até agora, Tanuri, em todos os lutas dele de peso médio, ele sendo boxer. E ele sendo boxer,
Para algumas situações funcionou, porque ele sabe, ele mantém bem a guarda, ele jabeia, ele fica ali bem, só. ele é um bom lutador trocando Ele também. bota um bom ritmo. O problema é que ele vai pegar um cara que é fora da curva trocando golpes, assim como quando ele pegou o Poatan, foi aquele problema para ele. E isso mostra a seriedade com que ele tá levando essa luta, mesmo sendo favoritaço. Porque se fosse outro lutador, ia fazer pouco caso. Nem ia dar muitos detalhes. Mas ele foi além. Ele falou que duvida e explicou o porquê. Ele desenrolou, ele desenvolveu o raciocínio dele. Então ele está muito por dentro, ele está muito focado e quer dar mais uma volta no peso médio do UFC. Campeão com C maiúsculo tem que respeitar, mesmo a galera não gostando do cara, Léo.